Expocacer, cultive o futuro hoje. Expocacer apresenta, em 15 segundos, o podcast 100% Agro. Somos a Expocacer, localizada na região do Cerrado Mineiro. Uma cooperativa vanguardista, representativa, transparente e à frente do seu tempo. Expocacer, cultive o futuro hoje. Mas eu preciso orçar o custo, eu preciso orçar o meu investimento e preciso orçar o meu caixa, o dinheiro que eu vou ter para bancar o meu investimento, que eu vou bancar o meu custeio. Isso no futuro. No passado, a gente precisa dominar os indicadores financeiros, que o nosso amigo sabe muito bem, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado e o fluxo de caixa realizado. Para no presente, analisando o que eu planejei no futuro com os indicadores do passado, eu assim tomar uma decisão assertiva e conseguir corrigir a nossa trajetória. E outro também, que o trabalho que a gente está fazendo, é de levar para ele a necessidade de ter um profissional para ajudar ele nessas situações. Né? Trazer um consultor contábil, um analista financeiro, para começar a dividir esse bolo aí para ele conseguir analisar, de fato, o resultado da propriedade dele. Traga o campo para o escritório, né? O planejamento, a gestão estratégica, a gestão financeira é muito importante e até mais importante do que a de campo nesse momento. Então a gente precisa respirar, precisamos entender e dominar a nossa liquidez e capacidade de pagamento, principalmente no curto prazo e espelhando o longo prazo aí para antecipando esse cenário. E hoje, quando ele chega na revenda, ele está tendo essa dificuldade também, que às vezes pega um dinheiro às vezes mais caro, a revenda está sugerindo uma série de coisas que antigamente não tinha. Né, que às vezes só no fio do bigode, eu sou o João lá, que plantou, que colheu, eu conheço ele há muito tempo. Ele é referência em gestão financeira no agronegócio. Especialista em criar caminhos seguros para quem busca solidez, sustentabilidade e crescimento no campo. Roger Montanari é o entrevistado do podcast 100% Agro. Ao lado dele, Bruno Faria, contador e analista 100% Agro, com visão estratégica e foco na saúde financeira das propriedades. Um encontro de mentes para entender o que realmente está em jogo no Plano Safra 2025-2026. Olá pessoal, eu sou Rodolfo de Souza, host do podcast 100% Agro. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos recebendo aqui o Roger e o Bruno, já apresentados aí há pouco na nossa abertura. E o assunto é o novo Plano Safra. Roger, seja bem-vindo, um prazer conversar com você aqui no 100% Agro. Muito obrigado, Rodolfo, é um grande prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da nossa história, dos nossos conhecimentos, né? Uma honra estar aqui com você. Bruno, estamos nos reencontrando, né? O Bruno é analista do 100% Agro, nós temos também a honra de trazer aqui sempre um dos nossos analistas ajudando o Rodolfo na condução dos assuntos mais complexos. E o Bruno está aqui hoje nesse desafio para a gente conversar sobre o Plano Safra com o Roger Montanari. Seja bem-vindo, viu, Bruno? Obrigado, Rodolfo, ao Roger. É uma satisfação estar aqui contigo, fazendo parte dessa parceria aí. E vamos aprender muito aí hoje o que o Plano Safra vai trazer para os produtores. O Bruno, a gente tem a honra de ter o Bruno como analista de gestão contábil no 100% Agro, além de estar à frente da Result Agro. Bom, vamos falar então de Plano Safra. O novo Plano Safra 2025-26 foi anunciado com um volume recorde de 516 bilhões, mas o setor produtivo recebeu a notícia com frustração. Juros elevados, corte no seguro rural e redução nos investimentos levantaram dúvidas sobre o real impacto do plano no campo. No episódio de hoje, vamos analisar o que está em jogo e como o produtor pode se preparar para este novo cenário. Passados uns dias, não é, Roger? Isso. Passados uns dias do lançamento do Plano Safra, eu acho que já assentou a poeira um pouquinho, o pessoal já está mais tranquilo e hoje nós temos condição de apresentar uma análise mais apurada. O que mais chamou a sua atenção, Roger, nos números e no cenário geral do Plano Safra?
O que mais chamou a atenção foi o aumento de juros, né, que a gente já estava esperado mesmo, e a diminuição do investimento. Mas eu acho importante, Rodolfo, a gente abrir um pouquinho esse plano safra para todos entenderem um pouquinho os números aí globais, né? Você falou aí em 518, mas o plano safra total chega a 600 bilhões com a agricultura familiar, né? Mas desse montante todo, qual parte que realmente é subsidiada, né? É importante isso a gente entender o que é o repasse do recurso subsidiado. Então, desse volume total de 518 para o crédito empresarial, que é o Pronamp, né, e os demais, o enquadramento, né, que é o Pronamp até 3 milhões e meio, né, ele passou de 3 milhões e foi para 3 milhões e meio, teto do enquadramento, acima disso você é demais. Do volume total desses 518, que passou de 508 para 516, o recurso subsidiado, que a gente fala que é equalizado, não quer dizer que o governo está te dando esse dinheiro, tá? Então, ele tá equalizando a taxa Selic, né, para juros aí de 8% até 14%. Ele corresponde aí praticamente a 22% desse recurso obrigatório. Então, a gente, desse volume total aí de 516 milhões que você falou, aí nós estamos falando aí de um número aí praticamente de 113 bilhões de reais equalizáveis, tá bom? E o que me chamou a atenção, além da taxa de juros esperada, é a diminuição do investimento, que eu acho que isso é o grande problema que a gente vai ter e vai enfrentar nesse plano safra. Tá, vamos explicar um pouquinho melhor. Eu falei em 516 bilhões, né? Você falou em 518, a diferença aí é o plano safra da agricultura familiar? Não, na verdade, é 508 do ano passado e Sim. 516, você está correto. Eu estou colocando em 600 bi porque eu estou colocando o crédito de familiar, né? O empresarial, você está correto, é 516 milhões, mas aí mais 72 bilhões cerca do crédito familiar, que aí dá os 600 bi. Mas a real, né? O real do crédito empresarial subsidiado, ele é 22% desse valor total. E é importante isso que você trouxe, né? Porque não quer dizer que esse volume todo vai chegar lá na ponta. Exatamente, pode ser que chegue, mas ele não vai chegar com juros equalizados, ele vai chegar a recursos livres, recursos de mercados. Então vai ser linhas de repasse da LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. E aí vai caber da análise do credor, né? Então aí vamos colocar uma situação de juro normal de um cliente que a gente pode falar para um potencial de um credor, seria ratear, eles falar, é 3,5, 3 mais CDI. Então nós não vamos chegar perto desses recursos equalizados aí. Bruno, lá na Result Agro, vocês estão trabalhando muito com essa questão do plano safra, não é? Diante desse cenário que a gente está tratando aqui, quais são os principais erros que você observa na gestão financeira das propriedades? Rodolfo, hoje o que a gente mais tem acompanhado nessa jornada nossa de trabalho com o produtor é o que acontece até com a questão de empresários, é misturar o movimento da pessoa física com a movimentação da produção dele. Ele não consegue separar isso. Quando ele não consegue separar isso, não tem como se analisar. Então você analisa um bolo todo. Então você não sabe se a atividade dele está dando resultado, se está dando prejuízo, porque está tudo misturado ali. Então esse eu acho que é um principal ponto, né, que hoje o produtor tem de misturar tudo num bolo só. E outro também, que o trabalho que a gente está fazendo, é de levar para ele a necessidade de ter um profissional para ajudar ele nessas situações. Né? Trazer um consultor contábil, um analista financeiro, para começar a dividir esse bolo aí para ele conseguir analisar de fato o resultado da propriedade dele. Interessante, a gente estava até conversando sobre isso nos bastidores, né? Esse acompanhamento profissional é muito interessante, porque é uma cultura que precisa ser mudada, né? Com certeza. Exatamente. Se você me permite complementar, Bruno, eu acho também um dos grandes erros que o produtor faz é a captação de recurso errado. Justamente. Às vezes ele usa o dinheiro de curto prazo, né, de custeio, para investimento, que ele vai ter o retorno somente a longo prazo. Isso faz com que ele tenha um estrangulamento do fluxo de caixa dele. E também, às vezes, é desconhecimento do enquadramento. Esse produtor, ele é apto a enquadrar no Pronamp e mesmo assim enquadra no demais. Então ele acessa recursos mais caros, mesmo tendo a oportunidade de estar no Pronamp. Verdade. Bom, Roger, a redução no investimento preocupa, naturalmente, né? Como é que o produtor pode se planejar para enfrentar esse desafio sem comprometer a operação? Vamos lá, Rodolfo, vamos entender do investimento. É o investimento do Plano Safra esse ano, né? Então a gente falou que nem tudo é subsidiado. Então desse investimento também nem tudo é subsidiado. Então o governo lá, ele lançou o montante aí de 101 bilhões e meio
para investimento, né? Ele saiu de 107 o ano passado e caiu para 101% de investimento. Desses 101% de investimento, as linhas subsidiadas são só 49%. Então a gente cai pela metade. O resto vem para recursos livres, tá? O que a gente está trabalhando? Lógico que tem muitas linhas boas ainda. O PCA, né? O PCA ele saiu de 7, foi para 8, e aumentou a capacidade de armazenamento de 6 milhões de toneladas, caiu para 12, aumentou para 12 mil toneladas. Então tem algumas linhas que são boas ainda, mas o recurso está menor. O que a gente está orientando os nossos clientes na consultoria? A gente orienta a fazer uma estratégia de aquisição de consórcio, mas requer muito planejamento. É uma alternativa, quando bem estruturado num planejamento, você consegue adquirir cartas de consórcio para investimento em infraestruturas na fazenda e para aquisição de máquinas e equipamentos. Com isso, você fica livre de taxas, né, de recursos livres, até mesmo com recurso obrigatório, porque uma taxa de consórcio vai pagar a taxa administrativa diluída no período, e a taxa de correção ela é baixa. Se você somar a taxa administrativa diluída no período mais a taxa de correção, ela fica mais baixa do que o recurso obrigatório. Então é uma estratégia muito válida, mas requer muito planejamento e decisão certa. Então a gente monitora mês a mês até o valor do lance que tem que dar cada mês para ser o melhor momento de contemplação dessas cartas. Agora, Bruno, como é que faz uma operação dessa? Segue uma estratégia tão inteligente assim, sem assessoria? Sem aconselhamento profissional, não tem jeito, como, né? Não tem como. Não Então imagina um produtor que não tem o hábito de buscar consultoria, de buscar a ajuda de quem entende. Como é que ele vai lidar com um cenário desse? Não tem jeito, né? não tem espaço mais para agricultura, vamos falar assim, de ser produtor da roça, vai falar assim. Amadorismo não tem mais, É né? empresarial, infelizmente não tem esse espaço. O produtor tem que cada vez mais preparar, e a consultoria vem aí para estar ajudando o produtor nisso. Você acha, Bruno, que a gente está distante aí dessa realidade? O produtor, principalmente aqui na nossa região, no nosso entorno aqui, na região do Cerrado Mineiro, está distante de encarar a propriedade como uma empresa mesmo? Rodolfo, é o que a gente brinca, que às vezes o produtor, se não vai pelo amor, vai pela dor, tá certo? E hoje, infelizmente, tá chegando para ele mudar isso aí pela dor, porque tanto hoje, questão de crédito, ficando mais difícil, mais complicado ele buscar esse recurso, e de outro lado o governo pressionando ele em questão de impostos, de uma série de obrigações. Então, mais do que chegou o momento agora, ele tem que tratar a empresa dele como um negócio, e realmente é uma empresa a céu aberto. Que movimenta, né? Se você pegar aí hoje o que o agronegócio representa do nosso PIB, é absurdo. É absurdo o que o agronegócio hoje representa do nosso PIB. Então, são cifras altíssimas. Não tem como hoje o produtor ser, igual nosso amigo falou aí, ser o da roça ali e vamos ver o que Deus vai fazer e vamos tocar, não tem como. Hoje verdade. já passou. Ô, Roger, você já ouviu algum produtor dizer o seguinte: eu não vou contratar esse serviço não, porque eu acho isso muito caro? Exatamente. Isso Acontece, né? é muito comum isso aí, né? Mas assim, ele vai perceber isso daí quando acontece a dor, né? Aí na dor ele vai te procurar, mas ele vai ver que aquele tempo ele já perdeu. É porque ele está olhando o preço e não está Tá olhando o olhando o valor. preço momentâneo, ele não está olhando o longo prazo, É. entendeu? O planejamento, ele tem que ser de longo prazo. Então a consultoria vai ajudar o produtor a criar cenários de longo prazo e ver que naquele longo prazo, aquela consultoria que ele está achando que está cara lá, ela vai ficar barata no futuro. Então esse é o recado claro para o Exatamente. produtor, né? Com certeza. Esse é o caminho aí para ele poder driblar essas divergências que estamos vivendo hoje. É verdade. Bruno, essa alta dos juros que a gente está acompanhando aí mexe diretamente no caixa das propriedades, né? Qual é o impacto prático e imediato para o produtor? Rodolfo, vamos tentar exemplificar aqui. Ó. Se hoje um produtor, no ano passado, ele pegou aí R$500 mil, com a taxa de juros de 8% que estava, mais ou menos, ele estava pagando em torno aí de uns R$40 mil. Hoje, com o atual cenário bem simplificado, os R$500 mil com a taxa de 8%, quase R$20 mil a mais que ele vai pagar. Então, com isso aí, o que vai acontecer? Os juros nas parcelas dele vai diminuir o caixa dele, vai impactar no resultado dele. Vai ter, às vezes, inadimplência, renegociação, e isso aí vira um efeito cascata para o ciclo do agronegócio muito grande. E é um dinheiro que ele poderia usar na produção, aumentar, né, a produção, contratar pessoas, contratar serviços que vão potencializar a produção, né? Então, Com certeza. Aí vai
Não é de liquidez Não é muito inteligente fazer isso, né? Com certeza. Ô, Roger, o Plano Safra praticamente ignorou o seguro rural. Esse é um problema. Lá no nosso portal 100%agro.com.br tem uma matéria muito interessante, bem completa sobre isso. Qual é o impacto real dessa ausência sobre o risco produtivo e financeiro? O seguro rural, ele é indispensável, eu acredito, porque assim, a gente é uma empresa de céu aberto, né? Eu sei que muitas das vezes o seguro rural, às vezes é muito caro, né? Mas ele é muito caro porque muitas das vezes ele é pouco utilizado, ele é muito utilizado para os locais que realmente acontece essa eventualidade com mais frequência, né? Eu acho que falta uma política melhor para a gente poder colocar todos a obrigatoriedade do seguro rural para a gente poder diluir um pouco esse custo. Mas a política de falta de seguro rural vai cair diretamente aí a exposição financeira. Porque se você não tem a produção, o produto, você não vai gerar caixa, não vai gerar renda, né? O seguro, mesmo que pouco, né, ele ajuda ele poder passar aquele momento lá de climático que afetou a sua propriedade. Uma pergunta que vale para os dois. Vocês conhecem alguma situação envolvendo o seguro rural, a falta do seguro rural, que tenha gerado uma situação sem volta para o produtor rural? Não, sem volta eu não conheço, mas assim, eu vi que reduziu muito o prêmio pago pelo seguro rural. É o que eu falei, mesmo sendo pouco, ele ajuda naquele momento que está vivendo essa intercorrência. Então é um problema sério ficar sem essa... o fato do Plano Safra ter ignorado praticamente. E vai recorrer ao governo, É. porque a solução que o produtor tem é sentar para renegociar com o banco. Então isso aí vai remeter diretamente aos cofres públicos. Se ele entra com uma política forte do segundo rural, ele mitiga esse risco de problemas financeiros futuros pela intercorrência do clima. Perfeito. Bruno, daqui a pouquinho nós estamos finalizando o primeiro bloco desse nosso bate-papo. Prosa boa, né? Ela rende, a gente não percebe o tempo passar, né? Mas antes da gente fazer um breve intervalo aqui, eu queria que você me falasse a sua percepção sobre essa falta aí de mais atenção no Plano Safra em relação ao seguro rural. Ô, Rodolfo, eu tenho feito assim uma questão da análise do Plano Safra para o meio do agronegócio. Eu acho que a gente não deveria olhar o agronegócio só como mais um setor econômico, tá certo? Eu acho que hoje o agronegócio, para um país igual o nosso, forte do agronegócio, quando você pega países fora aí, Estados Unidos, China, eles tratam o agronegócio porque é uma soberania de um país, né? Então, quando você entra na questão do seguro, hoje, né, o produtor está sujeito a clima, a tempo, né, que impacta ali no negócio dele. Ele pode estar fazendo o dever de casa dele tudo certinho ali e pode vir um intempério e prejudicar todo o processo dele. Igual aconteceu aí na questão da geada no café, que teve uma turma aí, teve um prejuízo 2020, terrível. né? Então hoje como é que o produtor pode bancar toda essa operação sozinho? Então eu acho assim que faltou mais esse olhar crítico, né? Porque quando você paga, fortalece o agronegócio, quer dizer que esse produto que está sendo plantado hoje, ele não vai ser inflacionado amanhã na mesa do nós brasileiros. Então eu acho que faltou mais esse olhar mais forte mesmo assim para o negócio, que é a soberania de um país. Eu vejo muito nesse lado, entendeu? A questão do agronegócio. Mais um recado importante. Aqui no podcast 100% Agro, a gente acredita em dar voz a quem faz o agro acontecer de verdade. Produtores, pesquisadores, especialistas, empresários, gente que constrói todo dia o agronegócio no Cerrado Mineiro. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Traga a sua marca para cá. A Expocacer já entendeu a importância de estar junto como apresentadora do nosso podcast. E você também pode fazer parte. Além de aparecer para quem realmente importa, você apoia o jornalismo sério, feito com responsabilidade e compromisso com o setor. Quem faz o agro do Cerrado Mineiro está no 100% Agro. E eu quero você aqui com a gente. Bem, pessoal, nós estamos recebendo aqui hoje o Roger Montanari, da Avanzi Consultoria, e o nosso analista 100% Agro, analista de gestão contábil, Bruno Faria, da Resulte Agro. Nós estamos conversando sobre o Plano Safra. Eu vou começar esse bloco perguntando ao Bruno. Ô Bruno,
Pensando na rotina de quem está lá no campo, quais indicadores financeiros você considera indispensáveis para uma boa gestão? Ô Rodolfo, eu vou ilustrar isso aqui hoje que a gente pega revendas, bancos, analisando hoje o produtor rural como uma empresa. Então, quais são os indicadores hoje que eles mais olham? A questão do custo de produção. Quanto que custou para mim produzir um saco de café, um saco de milho? Então, esse é um indicador muito importante que eu acho que tem que colocar na pauta aí da gestão de uma propriedade rural. Né? Outra que eu acho muito interessante que o banco olha é a questão da liquidez dele. Né? Se ele tem condição, capacidade de pagamento a curto prazo. Então, outros, o lucro, fluxo de caixa dele, como é que ele faz esse fluxo de caixa? A capacidade de pagamento. Então, esses aí são os indicadores para qualquer propriedade do agronegócio, propriedade rural, é indispensável. Tem que existir isso daí. Né? Que ele tendo isso daí, ele vai conseguir, às vezes, captação de dinheiro mais barato, mais organizado, um financeiro mais adequado para ele tomar as suas decisões. Então, são os indicadores aí que eu acho que é indispensável para qualquer atividade, principalmente hoje um produtor rural. Eu fiz essa pergunta para o Bruno, eu quero te deixar à vontade também para comentar, viu? Porque certamente você tem a sua opinião sobre. Não, eu tenho minha opinião sobre, como eu falei no começo também, um dos grandes problemas que enfrenta o produtor é a captação de recurso errado. E o que faz ele perder a liquidez, né? Ele se alavanca muito no curto prazo e o endividamento dele fica muito alto, espremido. Então, um indicador que eu acho muito bacana, que é o contábil que vocês falam, a liquidez corrente, que a gente utiliza muito de maneira gerencial, ali diretamente mensalmente. O que é? O que eu tenho de dívida e o que eu tenho de receita para pagar, né? R$1 de dívida para R$1 de receita que eu gero. Então, esse é um indicador muito importante. Tudo que eu tenho de liquidez no curto prazo, tudo que eu tenho para pagar naquele curto prazo. Esse é um indicador fantástico que a gente tem que estar acompanhando sempre. E aí, de novo, né? Precisa de assessoria profissional, porque senão sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Pode até chegar, né? Mas não é uma caminhada muito tranquila, né? O Roger, eu percebo que você defende sempre uma gestão estruturada. Por onde começar quando os custos apertam e o crédito encarece? Até parece que a gente não está vivendo essa situação agora, né? Exatamente, né? A gente tem que estruturar sempre, né? Quando a gente fala de estruturação, a gente fala de governança, mas no momento do cenário atual, você não vai conseguir contratar uma governança, definir papéis, funções, responsabilidades e entregas, né? O que tem que fazer, na verdade, nesse momento de crise, é dominar o fluxo de caixa. Vamos falar, o fluxo de caixa é o pulmão da empresa, né? Você vai saber como que está a sua frequência respiratória, né? Se ela está acelerada, se ela está tranquila ou não, como é que está seus pagamentos aí, as suas obrigações no curto prazo. Então, dominou isso daí, aí você vai revisar estrategicamente os seus custos e as suas despesas, né? Eu falo, não é sair cortando tudo, né? Olhou o fluxo de caixa, viu como é que está a sua respiração, vamos analisar os custos e as despesas, o que dá para cortar ou não. Vamos revisar processos, ver se a gente consegue melhorar processos e por fim, talvez, às vezes, sentar e renegociar algum contrato também nesse cenário que a gente está vivendo. Isso vale para tudo, né? Não é só no agronegócio, não. Né? Com certeza. Em qualquer segmento, né? Agora, é um conselho que vale também para quem está lá no olho do furacão. A situação toda já complicou. Isso vale também para essa pessoa? Com certeza, vale para essa mesmo que eu falei, pegar o fluxo de caixa, colocar ele em dia, né, voltar à respiração pelo menos, né, e revisar com calma os critérios aí adotados da rotina aí, criando uma disciplina aí de gerenciamento dessas informações aí para ajudar na tomada de decisão assertiva. E não cabe improvisar, não é? Não cabe mesmo improvisar. Porque não tem solução mágica. Exatamente, né? Ô Bruno, para quem quer melhorar a sua gestão financeira, mas ainda não sabe por onde começar, qual é o primeiro passo prático? Rodolfo, a gente tem deparado muito com isso, com o produtor. Então, como a gente trabalha, como a gente é contábil, na parte técnica, então até que a gente chega no cliente, assim, você tem que colocar isso, implantar isso, colocar um sistema, ele meio que assusta. Né? Ele assusta ali, não, sempre fiz dessa forma, nunca deu errado, nunca tive problema. Então, o que a gente está começando a fazer com esses produtores? Pegando na mão mesmo.
Vamos começar a anotar o que você comprou, o que você começar a fazer uma planilha, o que você vendeu, o que você saiu, começar a montar ali para ele um fluxo de caixa, né? Ele começar a analisar ali, aqui eu vou receber, aqui eu tenho mais pagamento, começar a pegar na mão e ir devagar. Porque se você for tentar colocar tudo hoje num produtor que não tem nada pronto, isso acontece. Isso é muito comum de acontecer, de produtor que não tem controle de nada. E os tempos são outros, né? Mudanças muito drásticas e rápidas, né? Eu imagino que deva acontecer o seguinte: poxa, eu faço isso há 50 anos, sempre deu certo. Aí vem esse rapaz que nasceu ontem, querendo me ensinar. E tem essa resistência? Tem. É uma resistência difícil de quebrar? Difícil. Mas é aquilo que a gente estava comentando, né? Hoje a dor está fazendo eles mudar isso daí. Então hoje tem sistema que você já consegue fazer isso de uma forma mais simplificada, né? E outra coisa que a gente volta a bater na tecla, contratar uma equipe técnica para estar ali junto com ele. Porque o que o produtor é bom? É produzir, né? Cuidar da terra, de tecnologia, e deixar essa parte burocrática aí de botar a mão na massa, analisar o número e é o com que a gente. Ele gosta de fazer, né? É o que ele gosta de fazer. Ele gosta de fazer, mas ele precisa ter condição para isso. Justamente. E aí a condição para ele continuar produzindo é uma boa gestão. Exatamente. Aí que passa para o profissional. O profissional tem que entrar em cena, né? O profissional tem que entrar e o produtor tem que se capacitar, né? Eu gosto de falar muito que o produtor precisa dominar a linha do tempo da empresa. Quando a gente fala de dominar a linha da empresa da Funzensk, é o presente, o passado e o futuro. A gente estava falando aqui do campo, né? Uma ótima consultoria de gestão de custo. Mas o que falta, né, do campo? O que precisa melhorar? Além do custo, a gente precisa fazer orçamento, não do custo, mas só de investimento e de caixa. Quando a gente olha futuro, quanto que é o custo da minha saca, quanto que eu vou gastar por hectare, quanto que eu vou gastar o preço da minha saca, mas eu preciso orçar o custo, eu preciso orçar o meu investimento e preciso orçar o meu caixa, o dinheiro que eu vou ter para bancar o meu investimento, que eu vou bancar o meu custeio. Isso no futuro. No passado, a gente precisa dominar os indicadores financeiros, que o nosso amigo sabe muito bem, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado e o fluxo de caixa realizado. Para no presente, analisando o que eu planejei no futuro com os indicadores do passado, eu assim tomar uma decisão assertiva e conseguir corrigir a nossa trajetória. Eu gosto de usar sempre uma frase aí do nosso fundador da Microsoft, Bill Gates. A maneira como você coleta, gerencia e utiliza informações vai determinar se você vai vencer ou perder. A gente tem uma série de números e dados na mão, mas ninguém usa, tá? A gente precisa usar essas informações de nossa forma, precisa transformar esses dados em informações e usar elas para a gente tomar a decisão assertiva. Dados na gaveta não resolvem nada. Exatamente. Isso vai fazer que o produtor enxergar o que ele deve fazer e acertar e errar menos. Bruno e Roger, nós recebemos há algum tempo aqui um convidado espetacular, um dos nossos episódios aqui, o Jarbas Menezes, e ele falava muito sobre essa questão cultural. Jarbas dizia, falando sobre vendas, que o vendedor muitas vezes ele consegue, poxa, eu vendo muito bem para o pai, mas o filho está assumindo a gestão e ele não consegue conversar bem com o filho. Nesse aspecto aí, e trazendo aqui para o cenário que a gente está falando, de crédito, gestão financeira, é uma coisa que acontece também, né? Passa por essa profissionalização da gestão. Então, assim, preparar todos os envolvidos ali naqueles processos da fazenda para dialogar com as diferentes gerações que estão aí, né? Com certeza. Aí a gente já entra na governança, na sucessão familiar, no preparo, que aquele profissional que vai suceder o herdeiro, né? Então a gente precisa ver também se ele tem um perfil para aquela cargo que ele está ocupando, para aquele papel e a função. Se ele não tem o perfil, a gente precisa treinar desde que ele queira. Primeira coisa, ele tem que querer suceder, né? Ele não pode suceder só porque é filho do dono, né? Então, se ele quer suceder, vamos ver quais são as habilidades que ele tem, os atributos. Se não tiver, vamos construir, né? Vamos contratar uma profissional que consiga treinar essas capacidades necessárias para realizar essa sucessão. Poxa, a gente está falando, está batendo na mesma tecla, né? O tempo todo, assessoria, vamos profissionalizar, porque senão, ainda que seja dolorido, mas precisa acontecer, né? Precisa. Porque senão o caminho, o desfecho não é bom. Não é bom. Né? Exatamente. Bom, eu vou deixar na descrição desse episódio o link para esse bate-papo que a gente teve aqui com o Jarbas Menezes, muito interessante, e eu acho que vale a pena. Bom, Roger, para quem está ouvindo agora, qual é o principal risco de não investir em uma gestão estratégica,
mesmo em tempos difíceis como agora? O grande risco é ficar no improviso, né? Sempre estar improvisando, né? E nunca planejando, né? Quando você tem uma gestão estratégica, você pensa a longo prazo, né? Então, quando você planeja a longo prazo, você antecipa cenários, né? Então, você vai ver a ação que você faz agora, o impacto que ela vai gerar lá na frente, né? Eu gosto de usar duas frases, uma que eu falei do Bill Gates, a outra eu gosto de falar do Peter Drucker, o pai da administração moderna, que o planejamento a longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o impacto das decisões presentes. Tudo que a gente faz aqui hoje vai remeter no futuro. Então, precisa ser medido com os cenários. Isso a gente consegue antecipar eles e prevenir e fazer ações mais assertivas. Então, o planejamento estratégico é fundamental para a gente não entrar num ciclo vicioso do improviso. E quando um produtor, mesmo que seja um pequeno produtor, quando ele erra, eu estou errando, o problema é meu, não é Não é. dele, né? Só dele. Exatamente. Porque tem algumas famílias, tem vários outros atores dessa peça aí que vão sofrer muito, né? Então eu acho que precisa realmente ir para a profissionalização. Bruno, olhando para frente, o que você enxerga aí como tendência na gestão financeira das propriedades rurais diante de cenários tão voláteis? Ô Rodolfo, é o que a gente vem conversando hoje nesse bate-papo aqui, é o que o Roger acabou de falar, em questão de planejamento. Então hoje, o que eu vejo o produtor? Ele vai ter que ser um gestão, né? Vai ter partir para a questão de profissionalizar a parte de gestão da propriedade dele, porque é um mercado que está muito agressivo, né? Hoje ele tem que controlar os custos dele. Quando você pega hoje, antigamente, um tempo lá atrás, o agronegócio ele não tinha uma necessidade de poder de venda. Ele não precisaria ter uma equipe comercial para poder vender, né? Ele não tinha um esforço de venda. O que é contrapartida disso? Ele não consegue colocar preço no produto dele. Ele não consegue colocar. Quem coloca é o mercado. Diante disso daí, o que ele tem que fazer? Ele tem que profissionalizar a gestão dele. A gestão dele ali que ele tem que começar a profissionalizar. Começar a trabalhar, buscar parcerias especializadas, né? É um contador especializado, é um consultor especializado, é um agrônomo especializado naquilo dali. Tudo para o quê? Para o custo dele ser o mais enxuto possível e ele ter esses números na mão dele. Então, acho que é mais do que nunca agora a hora de profissionalizar mesmo a questão do negócio. Bom, nós estamos chegando ao finalzinho desse episódio. Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, porque eu acho que a resposta do Bruno vai complementar em muito, no campo de atuação do Bruno, vai complementar em muito o que o Roger trouxer. Roger, para você primeiro, o crédito no agronegócio está mais seletivo? Com certeza. Por que está mais seletivo, em minha opinião? A gente vem numa crescente do produtor não conseguir honrar com os seus compromissos. A gente vê cada vez mais a RJ abrindo, né? A questão de não honrar os contratos captados com os recursos do banco não impacta só aquele que não pagou o compromisso. Quem paga a conta é quem paga certo, né? Na verdade. E aí o que acontece? Os bancos, eles mitigam esse risco. E aí pedem cada vez mais garantias, né? Então a garantia real cada vez mais está sendo solicitada pelos credores, vendo esse cenário atual de inadimplência. Bom, o Roger falou sobre RJ, recuperação judicial, que virou um problemaço, né, no agronegócio. Inclusive, é tema de capa da próxima edição da revista 100% Agro. Vamos voltar a esse tema, porque na primeira edição tratamos disso. Quando estava começando essa onda de RJ no agro, Isso. E aí depois estourou, virou um problema que hoje é um tiro no pé do setor, né? Exatamente. Eu posso até colocar uma situação que me ocorreu um tempo atrás. Eu montei a minha hold, né? Eu sou hoje PJ e tenho contrato de parceria. Na época, quando estourou essa hold, eu estava abrindo a minha para estruturar a minha governança, para ter mais a minha estrutura profissional. Os bancos naquele cenário falaram, nós não emprestamos dinheiro para quem é RJ, quem tem PJ. E eu estava tranquilo com a matrícula livre, sem nenhum penhor, sem nada, mas eu estava incluindo ela dentro de um PJ para poder me organizar a minha estrutura tributária, a minha estrutura de governança, sucessão familiar. E naquele cenário, quando iniciou, eu não consegui o recurso. Mas isso foi entendido que não só, às vezes, a empresa que está
em PJ, pessoa física pode abrir RJ, e acabou virando aí uma grande tendência que é um tiro no pé. É muito mais fácil hoje você sentar com o seu credor, abrir um planejamento, mostrar o fluxo de caixa, mostrar por que você não conseguiu honrar com aquele compromisso e sentar para renegociar com ele na mesa de uma maneira clara e transparente. É isso que eu defendo que deve ser feito. A gente se planejar, né, a longo prazo, antecipar cenários, e se acontecer muito recorrente, como a gente está vivendo aqui hoje, sentar com o seu gerente do banco para estar renegociando esses recursos captados. Bruno Faria, como é que o especialista em gestão contábil responde essa pergunta e comenta aí o que o Roger trouxe? O Rodolfo, ele explicou muito bem. Hoje a gente vê muito essa questão hoje da dificuldade do crédito. Então, quando um produtor, como a gente trabalha com revenda agrícola também, quando o produtor não consegue esse crédito no banco, aonde que ele vai? Ele vai na revenda. Uma revenda tentar ali financiar a produção dele. E hoje, quando ele chega na revenda, ele está tendo essa dificuldade também, que às vezes pega um dinheiro às vezes mais caro, a revenda está sugerindo uma série de coisas que antigamente não tinha. Né, que às vezes só no fio do bigode, é o seu João lá, que plantou, que colheu, eu conheço ele há muito tempo. Então ele está tendo essa dificuldade também. Não pegando dinheiro no banco, vai para a revenda. Hoje as revendas virando tudo multi, ele está tendo dificuldade de pegar isso dentro das próprias revendas. Aliás, não tem nada mais amador do que o fio do bigode. Exatamente, com certeza. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu vou pedir a vocês dois, por favor, que deixem aí uma mensagem, né, um resumo dos ensinamentos que vocês trouxeram, informações valiosíssimas para o produtor rural. Eu acho que vocês têm condição de sintetizar o que nós trouxemos aqui hoje. Começando por você. Obrigado aí, Rodolfo, Bruno, aí, por participar desse podcast, para mim é uma honra. E gostaria de mandar uma mensagem para o produtor que ele se prepare, né, se profissionalize. Não dá mais para separar a gestão do campo do escritório. Né, traga o campo para o escritório, né? O planejamento, a gestão estratégica, a gestão financeira é muito importante e até mais importante do que a de campo nesse momento. Então a gente precisa respirar, precisamos entender e dominar a nossa liquidez e capacidade de pagamento, principalmente no curto prazo e espelhando o longo prazo aí para antecipando esse cenário. Bruno. Rodolfo, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo Roger, ter conhecido o Roger, né, pessoalmente, conhecer pelas redes sociais. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E a oportunidade que a gente deixa, a mensagem que a gente deixa, eu acho que chegou a hora do produtor se profissionalizar, né, tratar a fazenda dele como uma empresa, como um negócio. A gente está falando hoje aí de plano safra, está vindo aí nova reforma tributária, que vai impactar muito a questão hoje de produtor rural, o agronegócio num todo. Então ele profissionalizar, cuidar da fazenda, do que ele é bom de produzir e deixar essa parte, né, mais burocrática, mais analista, para quem realmente entende, né, buscando parceiros aí para porteira para dentro. Um prazer recebê-los aqui nos estúdios da Via, nesse podcast 100% Agro. E eu espero ter outras oportunidades. Foi um prazer mesmo, viu? Muito obrigado pelos ensinamentos. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, para encerrar, eu quero presentear os nossos convidados aqui com cafezão, né? Café de extrema qualidade. Então, Roger, por Muito favor. obrigado. Eu sei que você conhece, sabe da qualidade desse café. Com certeza. Bruno, Obrigado, Rodolfo. você vai se deliciar com esse café, que é Com certeza. de qualidade altíssima dos nossos Obrigadão. parceiros lá Muito obrigado. da Expocacer. Muito obrigado pela presença. E é isso, o 100% Agro é informação de qualidade. Nós estamos sempre com esse propósito, trazer informação, análise diferenciada e com convidados que realmente decidem o agronegócio. E esse é o papel do 100% Agro. Se agro, a gente comunica. Somos a Expocacer, localizada na região do Cerrado Mineiro. Uma cooperativa vanguardista, representativa, transparente e à frente do seu tempo. Expocacer, cultive o futuro hoje.